saúde para a criação da imagem, fez-se um silêncio. Era como se de repente nós caíssemos do êxtase da felicidade para o choque da realidade. Mas respiramos fundo e cada escultora dirigiu-se ao seu grupo. Eu até sugeri a troca de papéis para que outras também pudessem experimentar o papel de escultoras, mas a proposta foi aceita por apenas um grupo. Não tem problema, tá, gente? É importante que todos se sintam à vontade e livres nesse processo de criação. Dentre as imagens criadas pelas mulheres a partir do tema, haviam denúncias de vários problemas do posto de saúde que prontamente foram identificadas pelas mulheres que a observavam. Havia ali falta de estrutura, pacientes esperando atendimento deitados no chão, médicos e funcionários conversando no WhatsApp. Uma das observadoras chamou a atenção para o fato de que uma mulher estava servindo de apoio para os papéis, como se fosse uma mesa. Essa representação era muito simbólica e nos fez refletir sobre a exploração de funcionários, por exemplo. A imagem também mostrava a frieza de enfermeiros e médicos frente à situação de precariedade do atendimento aos doentes e a indignação de uma mãe que apontava para a filha numa tentativa de fazer com que a médica fizesse alguma coisa por elas. Dentre as imagens criadas pelas mulheres a partir do tema, haviam denúncias de vários problemas do posto de saúde que prontamente foram identificadas pelas mulheres que a observavam. Havia ali falta de estrutura, pacientes esperando atendimento deitados no chão, médicos e funcionários conversando no WhatsApp. Uma das observadoras chamou a atenção para o fato de que uma mulher estava servindo de apoio para os papéis, como se fosse uma mesa. Essa representação era muito simbólica e nos fez refletir sobre a exploração de funcionários, por exemplo. A imagem também mostrava a frieza de enfermeiros e médicos frente à situação de precariedade do atendimento aos doentes e a indignação de uma mãe que apontava para a filha numa tentativa de fazer com que a médica fizesse alguma coisa por elas. Quando elas foram perguntadas, rapidamente identificaram quem representava o papel de opressor e de oprimido. Com as imagens, também mostraram efeitos e causas, os resultados da opressão e a sua origem. Quando questionadas, concordaram que aquelas imagens representavam imagens reais de opressões. Passamos então à criação da imagem ideal. Tal qual exposto pelo Ricardo Japiaçu, essa imagem representa a solução do problema, a superação do conflito identificado na imagem real das opressões. Nesse momento, o papel de escultora se diluiu no grupo. Eu propus que todas aquelas que tivessem uma opinião poderiam expressá-la através da imagem, utilizando para isso os corpos das colegas. Várias opiniões foram dadas, sendo criadas mais de uma versão ideal para cada opressão. Em determinada imagem, ocorreu uma grande mudança da situação real para a ideal. A enfermeira, que antes conversava com a recepcionista, agora atendia a doente. Numa segunda proposta para essa mesma imagem, algumas participantes incluíram uma maca representada por cadeiras, solucionando assim o problema da falta de estrutura. Também aconteceu uma troca de personagens. A mulher que antes representava a médica no WhatsApp, agora assumiu o papel de paciente, porque já que as outras duas funcionárias não estavam mais papeando, a recepcionista estava fazendo o seu trabalho. As mulheres leram essa imagem como o posto de saúde que se colocava em movimento para o atendimento da população. Na imagem ideal, tudo é perfeito, se representa a realidade sonhada, o que se almeja viver. Eu pedi então que retornássemos às imagens de opressão e novamente à imagem ideal. Percebemos que havia uma discrepância entre as duas, Questionei se havia algum caminho possível entre elas, qual ou quais seriam as transformações necessárias para sair da imagem real de opressão e chegar à imagem ideal. Mais uma vez, as mulheres discutiram através da criação com os corpos e objetos, agora na elaboração das imagens de transição. Uma das mulheres presentes
se prontificou a mostrar, através da imagem, como achava que poderiam resolver o problema. Ela apontou o dedo para a enfermeira. A leitura do grupo foi que a colega acusou a funcionária. Ela não estava cumprindo seu papel. A criação das imagens de transição nos disse muito sobre a percepção das mulheres com relação ao problema. A ausência de representação de agentes do poder público reforçou um dado já apresentado pela assistente social e pelas intervenções dos alunos na aula de teatro. As tentativas de enfrentamento se concentravam no embate com os funcionários do posto. Discutimos muito sobre as formas como os problemas estavam sendo enfrentados. Surgiram vários relatos de situações vividas no posto de saúde. Novos dados foram apresentados, inclusive, nas falas das mulheres. Agora eu vou apresentar a vocês mais um exemplo de trabalho com a técnica ilustrar um tema com o corpo do outro, semelhante à dinâmica que fizemos com as mulheres da Casa Senhor Tito. Agora, junto com o Lucílio Gomes e Rodolfo Cascão, eu conduzia uma oficina com um grupo de mulheres catadoras de materiais recicláveis em uma formação sobre gênero, coordenada pela ONG Wiggle e pelo Grupo Parangolé Arte e Mobilização. A primeira coisa, vou explicar para vocês em tópicos. 1. As participantes foram divididas em grupos. 2. O grupo que estava na plateia propôs ao grupo de atrizes um tema para ser apresentado como imagem. Esse tema poderia ser uma questão, um problema, dificuldade vivenciada ou observada em seu cotidiano, na cooperativa, no bairro, na cidade. Não era necessário se identificar nem apontar aspectos pessoais. Outra opção, por exemplo, seria pedir que escrevessem os temas em papeizinhos e fosse feito um sorteio. 3. As atrizes que estavam em cena construíram em conjunto a imagem sobre o tema. Elas poderiam usar objetos encontrados ali no local. Elas também deveriam mostrar visualmente um pensamento coletivo, uma opinião generalizada. 4. Perguntei à plateia: o que vocês estão vendo nessa imagem? E comecei a puxar comentários mais objetivos e outros mais subjetivos, impressões individuais como isso me dá a impressão de... Perguntei à plateia se estava de acordo com a imagem ou não. Elas poderiam propor alterações refazendo a estátua que foi criada. 6. Ao chegar à construção do modelo, em acordo com todas as presentes, nós tínhamos ali a imagem real de uma opressão. 7. Identificamos quem ocupava o papel de opressor e de oprimido. 8. Pedi que fizessem um movimento rítmico contido na imagem e dissessem uma frase enquanto personagem da ação. 9. Agora elas foram convidadas a construir a imagem ideal, na qual a opressão tivesse desaparecido e que representasse o ambiente que se deseja construir. Uma situação que não fosse opressiva para nenhuma das personagens. 10. Todas observaram. Perguntei à plateia: o que vocês veem na imagem? Mais uma vez, puxei comentários objetivos, comentários subjetivos, impressões individuais. 11. Pedi que repetissem a imagem real da opressão. 12. Cada participante da plateia teve o direito de modificar a imagem real a fim de mostrar visualmente como seria possível, a partir dessa realidade concreta, criar a realidade que nós desejamos. São construídas assim as imagens de transição. As pessoas da plateia foram orientadas a não falar durante a criação da imagem. Podia-se utilizar a linguagem do espelho, produzindo ela mesma o gesto ou a expressão do rosto que ela queria ver reproduzida, ou a linguagem da modelagem, né? A atriz toca com as próprias mãos, do mesmo modo como uma escultora faria com a sua estátua. 13. Cada pessoa da plateia teve a oportunidade de construir a sua proposta de imagem de transição até chegarem a um acordo. 14. Finalmente, pediu-se que as participantes que estavam interpretando as estátuas modificassem elas mesmas a realidade opressiva. Vamos ver esse modelo de uma forma simplificada. 1. O tema. 2. Criação da escultura. 3. Interpretação pelas pessoas que estão assistindo. 4. Imagem real da opressão. 5. Imagem ideal de superação da opressão. 6. Repete-se a imagem de opressão. E 7. Cria-se a imagem de transição.
Voltando ao workshop com as mulheres da Casa Senhor Tito, nós conseguimos construir uma ponte através do trabalho com o teatro-imagem, que possibilitaria a interlocução com as mulheres e a cena criada com os alunos de teatro. As discussões através de imagem fizeram com que as mulheres se envolvessem com o trabalho de uma forma particular. A psicóloga da ONG nos contou, após esse encontro, que várias mulheres que geralmente não participavam das discussões verbais, nesse dia participaram. Apesar de algumas mulheres terem optado por não se colocar em movimento na criação das imagens, nós notamos que todas as presentes se envolveram, observando atentamente, comentando, mesmo que paralelamente às discussões do grupo. A potência do teatro-imagem de colocar os corpos em ação e gerar transformações a partir deles foi experimentada neste encontro com as mulheres. Os problemas do posto de saúde vieram à tona e a inquietação das mulheres ao enfrentá-los também. Ao julgar que as mulheres se encontravam já aquecidas ideologicamente com relação à questão do posto, que estavam animadas com as práticas teatrais que nada se assemelhavam a uma concepção de teatro que elas traziam anteriormente, nós as convidamos a participar do Teatro Fórum Parente Não é Gente? Quero Ser Atendido. Segue um breve resumo da cena. Num dia comum no posto de saúde, o coordenador pede que o enfermeiro atenda os pacientes, assumindo a função do médico ausente. Também solicita que a enfermeira assuma o trabalho da atendente que está doente. Tudo transcorre na normalidade habitual, até que a cena culmina com o impedimento de mãe e filho serem atendidos no mesmo dia. É preciso escolher um. Esta cena foi reflexo de meses de estudos e criações e refletia o envolvimento da turma de adolescentes e todos estavam bastante animados para a apresentação. Em videoaula mais adiante nós vamos falar com mais detalhes sobre essa experiência do fórum com as mulheres e os adolescentes, mas vamos adiantar aqui alguns efeitos e ações concretas geradas a partir dele. Após a apresentação da cena modelo criada pelos adolescentes, nós realizamos o fórum. Vários relatos foram feitos e contamos com 5 intervenções de espectratrizes propondo em cena soluções para o problema. No caso do impedimento de 2 pessoas da mesma família serem atendidas, indicou-se dialogar com os funcionários, chamar a polícia e fazer um boletim de ocorrência. No caso do desvio de função, sugeriu-se conversar com o coordenador e não aceitar de jeito nenhum. E no caso da consulta com o enfermeiro, pedir encaminhamento a outra unidade de saúde. A partir dessa experiência dialógica do Teatro Fórum, nós direcionamos em conjunto com o grupo de adolescentes, grupo de mulheres e demais funcionárias da ONG a próxima etapa de trabalho. A criação, a partir das técnicas do teatro-imagem, de uma intervenção performática a ser realizada na Câmara de Vereadores em algumas semanas depois. Amanhã daremos continuidade falando sobre o teatro legislativo. Eu aproveito para lembrar que dúvidas, comentários, sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail mulheresnoespelho.to@gmail.com. Aqui na descrição do vídeo vocês encontram também as referências das citações que foram feitas aqui na aula. E eu gostaria de indicar também este DVD que se chama Augusto Boal e o Teatro do Oprimido. É uma obra do Canal Brasil que conta a história do teatro do oprimido sobre várias perspectivas. Também estes 2 livros, Jogos para Atores e Não Atores e Estética do Oprimido. Nesses livros vocês encontram várias técnicas, jogos, exercícios, alguns dos que foram citados aqui na aula. Se você está em formação como multiplicador, multiplicadora, multiplicadore do Teatro do Oprimido, vocês precisam dessas leituras, são leituras muito importantes. E se você já é multiplicador, com certeza você já conhece, né, as obras, mas é sempre importante a gente estar nesse processo de reciclagem e informação constante também. Beijos, até amanhã!